a todos, eu sou André de Souza e o programa Equilíbrio Nacional de hoje, na temática Eleições 2022, transmitido pela TV Vincere, tem a grande satisfação de receber uma empresária na área de tecnologia, pedagoga, escritora e por muitos anos, e ainda assim, é especialista em projetos de lei e orçamentos e finanças. Ela foi juiz constitucional arbitral por 4 anos, que era o mandato que cabia à época, e hoje ela vem para um desafio se candidatando a deputada federal para devolver à sociedade aquilo que ela vem se considera uma pessoa realizada e se sente, não na obrigação, mas na satisfação, o prazer de devolver tudo aquilo que aprendeu para a nossa sociedade, para o nosso país. Eu estou falando da doutora Rivane Pedra. Doutora Rivane Pedra, é uma satisfação tê-la conosco e para o nosso telespectador entender, o nome registrado politicamente para eleição é somente Pedra, mas é a doutora Rivane Pedra, está aqui conosco para conversar um pouquinho sobre a sua trajetória. Nós percebemos que foram longos anos dedicados dentro do serviço público de situações muito estratégicas, onde se fala de orçamento, é questão sensível, né, doutor? Sim, pois não. Então, eu queria que a senhora se apresentasse um pouquinho, falasse da sua trajetória, para que o nosso telespectador possa ter essa tranquilidade de conhecê-la melhor e assimilar as suas propostas e aquilo que a senhora deseja contribuir. Estou muito feliz em estar aqui podendo expressar nosso patriotismo, colocando o meu legado, o meu nome à disposição do país como uma candidata a deputada federal de ilibada reputação, ficha limpa, analisada por todos os setores. Infelizmente, pelo processo lento, juridicamente falando, nós só tivemos todo o julgamento e toda a liberação para iniciar a campanha na segunda-feira passada, dia 6 de setembro. E criteriosa como eu sou na parte legal, eu preferi começar a partir de deferido, aprovado e liberado pelo TRE-DF a minha campanha eleitoral expositiva. Mas nos bastidores, com certeza, já trabalhamos muito e na lei da proteção nós não expomos os nossos eleitores por considerarmos que são vídeos que expõem determinadas pessoas e acredito que o voto é secreto, é a primeira prerrogativa. Sim. Sendo voto secreto, eu prefiro expor as minhas propostas e não os eleitores e apoiadores. Estou aqui muito feliz de poder corroborar com esse programa maravilhoso. Eu assisti, fiquei admirada da forma e a proposta de trabalho que é intensa. Maravilha. A senhora vem lutando há longos anos, tem uma experiência muito grande na área jurídica, na área orçamentária, na área da legislação em si, nas leis, nos nossos códigos, em tudo. Então, isso é uma das suas propostas que nós conversávamos antes, que nós precisamos, como assim ocorreu o Código de Processo Civil, nós precisamos algumas coisas serem atualizadas ou mudadas ou transformadas. Como é que a senhora enxerga essa questão toda
de uma possível revisão jurídica, constitucional, para que nós possamos trazer, nós temos 49 anos, não é isso? Então, as coisas têm que caminhar, né? Eu acredito muito que o universo ele conspira a nosso favor. Sim. E nós estamos andando desde a Constituinte, observando que há necessidade urgente de revisão constitucional. Quando foi construída a Constituinte, nós tivemos os maiores especialistas de leis do mundo inteiro participando com o Congresso Brasileiro. Foi um momento muito histórico. Sim. E ele transformou aquele momento numa Constituinte que eu creio foi uma das maiores conquistas do Brasil em relação ao Congresso Nacional. E naquele momento você teve a oportunidade de propor a alteração e os ajustes necessários para os códigos, para os estatutos, para os regimentos internos, para as sistemáticas de governo, para os planos diretores de cada cidade, para os planos legislativos de carreira. Nós tivemos ali revisões muito importantes, mas até hoje elas não foram atualizadas. E eu creio que é muito difícil você continuar pulando só com uma perna, quando você tem duas pernas para caminhar como nação. E a partir desse momento, nós não precisaríamos de certas muletas que estão sendo usadas, como, por exemplo, falar de orçamento secreto, quando na verdade a RP9 existe no orçamento, ela é previsível, ela é aprovada pela Comissão Mista de Orçamento. A RP8 ela está prevista também na Constituição como legal. E não há possibilidade de você conhecer um sistema como transparência.gov.br se ele não abre a transparência. Então, é preciso você entender que um país que caminha com 3 poderes, ele tem muita chance de atualizar esses poderes de uma vez só. E eu chamo isso de revisão constitucional, onde a nossa Constituição brasileira, Carta Magna do Brasil, que rege os 3 poderes, precisa estar dialogando com os demais códigos existentes. Quando se fala de Código Civil, o direito simples do cidadão de ser respeitado pelas diferenças e igual por viver numa república. Eu acredito que a partir daí você tem o direito civil restaurado. Nos primeiros artigos da Constituição, você consegue administrar direitos humanos, direito do cidadão, direito do idoso, direito da criança. Você nem precisa passar do artigo 5º. Ali você tem o Código Civil revisado. Mas ainda não houve isso, então é preciso a gente sentar os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, para que cada um possa cumprir o seu papel, voltar os olhos para a Constituição brasileira, que é considerada e premiada no mundo inteiro como a melhor Constituição. Sim. Hoje nós vemos, e isso certamente deriva de tudo isso, nós vemos no lugar de nós termos os poderes caminhando de forma harmônica, nós temos um pouco de disputa, eu diria ingerência de poderes, vamos dizer assim. Como nós poderíamos, esse seria o caminho para que cada poder pudesse cumprir o seu papel de fato? Alguns acreditam num livro chamado Bíblia, eu também. Então eu acredito que no exemplo de um promotor de justiça ele fala assim: se você quer ser julgado pela Bíblia ou se você quer ser julgado pelo Código Penal brasileiro, então ao se deparar com qualquer um dos crimes, seja ele penal ou civil, tributário, sim, ou de direitos humanos, é preciso saber qual dos 2 processos você quer enfrentar. Então, como nós temos um legislativo brasileiro que trabalha intensamente na elaboração de leis, nós temos que indispensavelmente ter a cobrança do judiciário para o cumprimento dessas leis. E a partir daí, um executivo que revisa tanto o parecer jurídico quanto a necessidade de aprovar ou vetar aqueles processos de projetos de lei
que vem, projetos constitucionais, nacionais principalmente, que vem a ser analisado pelo Executivo, que é a Presidência da República. Quando o cordão de 3 pontas, de 3 dobras, ele não rompe facilmente. É verdade. E eu creio que isso segurou o país, funcionou o país diante de uma pandemia. Apesar de parecer que um dos poderes está entrando no mérito do outro, eu acredito que isso não está acontecendo. O que eu acredito é que cada um está tentando resolver uma Constituição que funciona diante de um reajuste e um realinhamento dos códigos e dos estatutos e do excesso de agências reguladoras que ainda não estão regulando. Então, quando eu falo de um tema polêmico como drogas e que eu leio a Constituição, eu consigo entender que há um Código de Saúde Mental que me dá um limite para ser regulamentado o uso de medicamentos, seja eles considerados legais ou ilegais, desde que não haja prejuízo mental da sociedade. Mas quando eu coloco isso como um tema de debate comum, com termos pejorativos, e aí eu fujo da Constituição brasileira, eu ficaria brigando 20 anos com os 3 poderes e não conseguiria responder se aprovo ou não a legalização das drogas. Mas se eu coloco o termo certo, que está na Constituição, ele simplesmente vira um termo de saúde pública. É um termo simples. Não está se tratando de drogadição. Nós temos na Constituição brasileira a preservação da saúde da população e quando eu digo que as drogas não precisam ser aprovadas ou não, elas precisam simplesmente ser regulamentadas. Porque aquilo que você não tem uma agência para regular, você não tem como mensurar se ela está no excesso ou na redução. Quando eu conheço uma receita de um medicamento de tarja preta, eu vejo que todas elas estão lá na receita. Então, até que ponto é um tema popular para causar frisson e considero até ilegal essa discussão, porque ela já está determinada na Constituição brasileira. Ela apenas precisa ser atualizada. Eu creio que esse é o meu papel nessa carreira política que eu ingresso. Há uma semana como candidata. Esse é o seu desafio, até meu desafio. Por entender de todo esse mecanismo, de todo o processo jurídico, e eu diria que, como nós até falávamos, cada especialista tem que cuidar da sua área. Da sua área, verdade. Né? Eu não posso contratar um cirurgião, um oftalmologista para fazer uma cirurgia cardíaca, né? Não vai dar certo. Então isso não vai dar certo. Possibilidade como a senhora verifica hoje, nós já tivemos grandes, na Câmara, no Congresso, grandes juristas, mas hoje o que leva esse tumulto de fato, esse conflito que está tão simples, né? Simples. Isso está escrito, está lá. Está disponível. Está disponível para todos. E todo cidadão brasileiro deveria ter, né, uma Constituição, a Carta Magna. Então... Eu penso que se a gente relaxar um pouco e confiar no que a gente fez na história do Brasil e não polarizar tanto questões que a população às vezes nem entende o que está acontecendo, nós vamos evitar a 4ª Guerra Mundial, penso eu. É uma guerra química, é uma guerra de saneamento básico, é uma guerra de desrespeito humano, onde a prioridade se torna qualquer coisa que seja bandeira política. Então, eu penso que pela humanidade nós devemos essa satisfação à população brasileira, colocar disponível para que ela entenda o que está lendo. E eu vou no princípio, lá na 4ª série, interpretação de texto. Sim. Se não for uma professora que lhe faça apaixonar pelo português, nós temos uma certa dificuldade entre leitura e interpretação de texto. E aí nascem as fake news, a partir de uma simples legenda falada num tom que não regulamenta o dicionário brasileiro. Então, quando você coloca as vírgulas, os pontos no lugar,
já é um começo de entender a legislação como ela realmente é e foi escrita para ser. Nós vamos já ter que chamar o intervalo comercial, mas eu diria que o grande desafio seu, nosso, dos pares eleitos, é tornar algo de fácil interpretação a todos, que me parece que não há muita disposição, ou eu diria que nós deveríamos, não vou dizer popularizar, mas tornar acessível uma linguagem que é muito rebuscada, que o povo não vai entender. Porque do momento que tornar simples, não fugindo da sua essência. Não fugindo. Né? Ou poderíamos ter cartilhas, né, que pudessem, orientativas, mas com a essência já talvez interpretada de forma isenta, de forma, né, neutra, porque quando todo mundo sabe o direito que tem, fica muito mais simples. Mais fácil. Então nós vamos falar sobre isso já no próximo bloco e eu vou chamar o intervalo comercial rapidamente. O programa Equilíbrio Nacional vai chamar o intervalo comercial. É rapidamente que nós vamos continuar essa conversa maravilhosa com a doutora Rivane Pedra, está politicamente cadastrada como Pedra, candidata a deputada federal. Programa Equilíbrio Nacional volta do intervalo comercial com essa conversa maravilhosa com a doutora Rivane Pedra. Pedra, candidata a deputada federal. Doutora Rivane Pedra, para que falemos a linguagem política para o eleitor poder entender. Vamos tentar agora traduzir isso para o nosso eleitor na forma prática, para o público, para a população, quais benefícios isso pode trazer para todas as faixas, para jovens, para idosos, para aqueles que têm dificuldade. Nós temos contingências orçamentárias, nós temos contrassenso de ter recurso, não ter orçamento, nós temos tantas coisas que a população não tem nem alcance. Então, se a senhora puder falar da linguagem popular. Popular mesmo, que isso possa ser assimilado bem. Nós tivemos 5 exemplos recentemente, e eu considero necessidades básicas, a própria ciência, né? Considera necessidades básicas do ser humano. Sede, sono, sim, fome, afeto e sexo. São necessidades básicas do ser humano. Eu creio que essa linguagem todos nós entendemos. Quando se fala de água, você tem que pensar na Agência Nacional de Águas. Como ela está regulando a rede de esgoto da sua cidade. De Brasília, por exemplo, onde nós temos a falta de uma água potável natural e somos adaptados a um sistema potável. Mas sabemos que o grande morador do Lago Sul, o grande morador do Lago Norte, tem as maiores dificuldades de provisão de água. Ao contrário das satélites que são providas por rede de esgoto planejada. Então, Brasília é um exemplo prático de que a necessidade básica, que é a sede, nos faz chegar perto da ponte JK e nos emocionarmos,
por ser o único lugar onde nós temos uma vista dessa água que é tão interessante e que apenas a Agência Nacional de Águas faz esse trabalho. Segunda necessidade que eu Água senti... é vida, né, doutor? É vida. De estarmos vivos já vale a pena. Enfrentamos uma pandemia e estamos aqui, né? E não foi fácil para ninguém. Mas o brasileiro, naturalmente, expôs a sua casa, colocou seu celular à disposição da população. E quantos professores nasceram? Gente que ensinou a fazer um bom beiju, um bom café, um arroz com sabores. Foi muito feliz para quem tem uma família, para quem tem condições, quem tem uma internet. E aí eu vou para a segunda necessidade, que é a fome. Quantas vezes a família teve que decidir entre pedir um iFood ou fazer uma macarronada e atender avô, avó, primo, tio, sobrinho? Estava todo mundo acampado dentro de suas próprias casas. Mas existia uma solução lá fora, que eu considero Brasília exemplo. Os restaurantes comunitários disponibilizam uma nutrição adequada e para isso eu visitei cada um deles. E vi que aquelas pessoas que consomem por 50 centavos um café da manhã, elas têm direito a um café da manhã que poucos hotéis populares, com preços populares, disponíveis na internet, consideram a nutrição daquela forma. E quando a gente para pensar em saúde financeira pessoal, nós temos que gastar menos do que o que ganhamos. É a primeira dica. Então, se eu tenho aí um limite, eu sou funcionária pública e eu tenho um limite de gasto no Vale Alimentação, eu posso transformar isso num cartão de acesso àquele cidadão, como um cartão único. O grande problema, quando se fala de orçamento e finanças, está dentro de cada casa. Quando eu digo eu tenho um cartão saúde, um cartão educação, um cartão material escolar, eu tenho uma carteira cheia de cartões. Mas quase ilegalmente eu sou obrigado a vender e transformar em dinheiro, aceitando o deságio da corrupção, para que eu consiga alimentar minha família. Então há incoerências. Eu acredito que o primeiro passo é descobrir o que é um BPC e o que é um aposentado. E aí eu consigo mensurar no orçamento o que é empenho e o que é ordem bancária. O que é um cheque pré-datado, que é o orçamento da União, e o que é a lei de diretrizes orçamentárias, que é você conseguir sacar esse cheque e fazer o país funcionar. Acho que dessa forma fica mais fácil cada população de cada região entender o que é necessidade básica. Em 1997, nós vimos a mudança no Brasil que foi importante. Nós deixamos de ter um orçamento nacional e começamos a ter a municipalização da saúde e a municipalização da educação. E não fosse isso, nós não teríamos enfrentado a pandemia. Porque cada cidade tinha o seu próprio perfil. Sim. E da sua própria produtividade, o que nós chamamos de APL, Arranjo Produtivo Local. Quem produz água em excesso, produz alimento em excesso, pôde mandar para as grandes cidades que estavam no seu lockdown, trancadas, sem produção, sem indústria. E aí eu volto para Brasília. Brasília não tem prefeitos. As prefeituras aqui são comunitárias. Elas não têm poder de gestão pública, mas de coletar problemas e levarem até a rede de administração. Nós temos 33 RAs que também não têm poder de gestão pública. Então Brasília viveu, eu acredito que a mais difícil fase da pandemia foi justamente suprir a necessidade da população, sede, sono e alimento. E acredito que o atual governo teve a facilidade de gestão pública, porque criou uma secretaria, que até foi sugestão nossa, ainda no governo do Fernando Henrique Cardoso, e que mais tarde foi acatado pelo nosso governador eleito Ibanez. Nós pegamos um livro antigo, um manual antigo, e entregamos para ele. E ele criou, com muita sabedoria, uma secretaria que não existia no GDF, que é a Secretaria Institucional. Tem um viés religioso que eu não concordo, mas foi o que socorreu como gestão pública.
Porque nós ficávamos naquela questão, nós não temos prefeitos e a municipalização da saúde não chega aqui. Nós não temos um estado e um governo municipal, não, mas nós temos um Distrito Federal. E eu acredito que o Distrito Federal só sobreviveu por causa dessa secretaria institucional. Porque aqui em Brasília, ao contrário do restante do Brasil, nós precisamos muito do terceiro setor. É ele que funciona como prefeito de cada setorial, de cada tema. Quando eu falo do respeito aos direitos humanos, eu tenho que ter instituições do terceiro setor em Brasília que funcionem para os direitos humanos. Quando eu falo da prevenção do câncer, eu preciso ter patrocinadores do terceiro setor. Tem a loja McDonald's, tem essas lojas que fazem esse trabalho. Mas o terceiro setor precisa atuar porque é ele que chega perto da população. É ele que é a ouvidoria do governo federal. Sim. E nós temos cidades, né? As cidades até são maiores do que muitos municípios. Caberia ter um prefeito, caberia. Né? Então, mas pela própria formação, não pode. Um então, Distrito Federal não pode ter administração diferenciada. Então, acredito que o terceiro setor sofreu muito em Brasília por causa dessa necessidade básica. Levar o alimento era o desafio das redes de entrega, mas onde buscar esse alimento, nós não temos indústrias aqui para isso, que pudesse suprir. Mas tivemos que usar o Cinturão Verde, o Porto Seco, que fica aqui perto, tivemos que abusar um pouco das redes de internet, o Wi-Fi público funcionou bastante, porque uma família de baixa renda, ela não aceita ser considerada uma família carente, ela quer produzir. Ela quer usar o próprio conhecimento dela, e isso ficou muito visível. Ela quer ensinar o que ela sabe, ela quer ganhar da internet uma compensação. E eu creio que esse foi o maior gestor de emprego no Distrito Federal no período da pandemia. Dignidade, né, doutor? A pessoa se sente útil, a pessoa ela pode ser carente ou pode estar passando algum momento de dificuldade. Mas passa. Costumo dizer que momentos difíceis nunca são eternos. Não. Né? Mas precisamos ter pessoas que tenham essa vontade para que as coisas possam acontecer. E nós precisamos de políticas que possam estar lado a lado, política de governo que possam estar lado a lado caminhando e evoluindo junto com o mundo inteiro, com o andar de todas as questões, né? Tem uma questão de internet, então tem tantas coisas que tem que repontuar, né? Redirecionar. Eu penso que tem uma coisa que vale a pena a gente citar. Um garoto que usa um iPhone e de repente vai para uma sala de aula com giz e ele estava nessa pandemia estudando, por incrível que pareça, as notas dele ficaram bem melhores em casa, sob a revisão dos pais, da família. Mas tem uma coisa a mais, que foi um emprego novo que apareceu, muito forte em Brasília. Um menino que trabalha para o Facebook, ele arrecada em dólar e gasta em real. Então, por mais que ele ganhasse $1.000 por mês, ele tinha uma renda que o aposentado não tem direito. Porque o teto do aposentado diz que ele é aposentado por um bônus do governo. Não é isso. O bônus do governo, o socorro do governo para a pessoa carente é o BPC. É o idoso que não conseguiu comprovar a arrecadação de todo um trabalho de uma vida. Mas o aposentado é a colheita do que ele plantou. É a riqueza que ele gerou naquela empresa, naquele país, naquele emprego. É a sabedoria que ele desenvolveu. E ele pode usar esses requisitos num pequeno ajuste que eu considero essencial para esse momento, sabe, amigo? Sim. Eu acho que se a gente colocar no estatuto tributário desse país, o Código Tributário, e um pequeno reajuste no Código de Trabalho, nós vamos conseguir cumprir a Constituição e sermos justos com quem trabalhou, com quem não pôde mensurar essa aposentadoria. Com quem deu a vida, né, ao longo de muitos anos, deixou, imprimiu conhecimento, se dedicou, levou conhecimento. Então,
Essa política voltada aos idosos é algo que é polêmico, porque eu sou admirador e sempre busquei estar próximo de pessoas muito mais velhas. Não de velha na idade, porque ninguém envelhece na idade. Assim, em tese, na mente. É o tempo é relativo. Mas essas pessoas têm muito a nos ensinar. E essas pessoas, elas poderiam ainda ser resgatadas. Um programa simples pode resgatar. Você sabe que na China e em qualquer país que tem uma população excessiva e uma economia reduzida para dar conta daquela renda per capita, eles enfrentam certos problemas, mas eles conseguiram achar uma solução muito interessante para o nosso país. Quando nós temos problema, nós corremos para a casa dos avós, dos pais, e é lá que nós encontramos segurança, significado e o refúgio. Então, aquele direito no contra-cheque que a mãe ativa, o pai ativo, produtor, produzindo, ele tem direito a creche, auxílio creche, alguma coisa que seja um benefício social para cuidadores de crianças. Isso, na legislação brasileira, não pode ser passado para alguém que é família. Então, ele é obrigado a colocar isso numa empresa. Ao contrário, poderia ser, sim, um complemento de renda para o idoso ativo, porque ele tem o conhecimento que a juventude precisa, ele tem a sabedoria do tempo, da experiência, e essa juventude tem o direito a essa experiência. E nós teríamos uma família mais estruturada. Eu costumo dizer o seguinte: nossos pais, avós da nossa época, eles eram mais rígidos. Não, eles tinham princípios bem definidos e limites que nos impuseram, saudáveis. Disciplina faz parte da Nós temos que ser criados com limites. Só que hoje também nós temos pais muito jovens que não aprenderam a ser pais. Eles não têm culpa. Eles estão aprendendo junto com os filhos a ser pais, ou seja, eles estão fazendo uma aula prática sem ter feito uma noção alguma de teórica. E com um ser humano, uma criança. Então, isso seria sensacional. É um programa integrado. Eu tenho um projeto que eu entreguei no Ministério da Educação na primeira semana de pandemia. E ele trata justamente desse centro integrado de inteligência. Porque eu digo que a sociedade, a mídia, costuma muitas vezes premiar o que deu errado. Então você fica horas vendo aquilo, isso aconteceu, tal. Mas quando você pega um menino superdotado e investe nele, e a mentalidade brasileira é tão provida de inteligência e de energia, de liberdade, isso tem sido diferença na ciência. Quando nós vamos investigar as maiores descobertas de cura, de vacinas, foi um brasileiro que estava junto. Sempre. E eles estão lá fora. Por quê? Porque $1.000 vale muito mais do que R$1.000. E aí nós temos que respeitar as necessidades básicas de novo e suprir dentro da legalidade. Eu acredito que o nosso país tem tudo para dar certo. Tem uma legislação linda, foi premiado no mundo da moda, inclusive como o maior vencedor da pandemia. Sim. E ainda disseram que nós temos algumas coisas interessantes. O país que tem maior saúde física, maior saúde mental, uma população com saúde espiritual e com saúde financeira, porque nós temos um cenário de produtividade que gira assim, e não cessa. Isso é um celeiro. Nós já estamos encerrando praticamente, a nossa conversa está tão boa, mas só para corroborar, e vou deixar a senhora fazer sua mensagem final. Todas as previsões que o FMI fez para o Brasil, ele teve que... Tudo deu diferente. Tudo deu extremamente positivo, assim, 50% além do que ele fez no enfrentamento da pandemia. E a semana passada, o FMI fez ele veio, voltou e disse: o Brasil surpreendeu em tudo. Então, nós temos
Nós temos verdadeiros... É um celeiro de profissionais, inteligência, de competência. Precisamos, talvez, um pouquinho de disciplina ou organizar e ouvir os mais velhos. Mas eu vou deixar agora, a senhora vai olhar aqui para essa câmera e vai deixar a sua mensagem, o seu compromisso e vai pedir o seu voto. Eu sou Pedra, candidata a deputada federal, 3669. A gente brinca que é um número até um pouco sexy. Eu nasci em 69, tá, gente? É uma brincadeira que a gente tem feito nas reuniões. E digo a vocês, após quase 40 anos de experiência, eu quero deixar a mensagem como disse o apóstolo Paulo. A experiência traz esperança. E a esperança realiza os sonhos. E a disciplina de acordar cedo e dormir tarde, com uma agenda organizada e lendo um pouco a Constituição brasileira, você vai descobrir que é muito rico e nem sabe. Tem um potencial gigante e não precisa ficar dependendo do governo. Ele dá um empurrãozinho, sim, mas o orçamento público pode ser encarado como algo apenas complementar, porque a geração de emprego e renda é o que nós temos e nos orgulhamos como brasileiros. Nós somos uma geração que dá certo. Eu acredito assim e convido vocês para estarem comigo. Doutora Pedra, eu queria lhe agradecer a presença e o programa Equilíbrio Nacional de hoje encerra na certeza que a TV Vincere tem cumprido seu propósito de ouvir. Nós temos que ouvir e levar aquilo que a senhora falou, não levar pessimismo, não levar... Nós temos que levar soluções. Né? Então, nós agradecemos. Se a senhora quiser reiterar o seu pedido, esteja à vontade. Vote 3669. Se forem corruptos, pedra neles. Mas se forem justos, estarão conosco no Legislativo, mudando a história do nosso país, fazendo o nosso país funcionar.